Bom, pessoal, boa noite a todos vocês que estão aí comigo, todos os rapazes, todas as moças, né? Hoje estamos dando uma pausazinha em história do Brasil, né? Então, essa é a nossa última aula do ciclo de revisões, que vai pegando mais questões. Então, eu peguei um top 10 aí, um assunto top 10 do Enem, na prova de humanas, que é a Revolution Francesa, a Revolução Francesa. Então, sem mais delongas, vamos arrochar em Revolução Francesa, porque é muita informação. Vou fazer de tudo para dar tempo a gente ver aí até 8h10, beleza? 8h10, 8h15. Então, forte abraço, que Deus nos abençoe, nos dê sabedoria e vamos arrochar, ok? Então vamos lá, Revolução Francesa, pessoal, é um assunto muito visto, sai, moça, tô cagado. É um assunto muito falado, pessoal. Tem filme, tem documentário, porque é um assunto muito forte. É um assunto assim desses que tem no mundo dos mais influentes, porque interferiu diretamente na história do Brasil, porque foi depois da Revolução Francesa que Dom João VI fugiu com a família real para cá e das tropas napoleônicas. Napoleão é fruto da Revolução Francesa, então tudo que eu falar hoje aqui vai interferir de alguma maneira em algum canto do mundo, né? Então, eu já falei, interferiu diretamente na história do Brasil, e não só do Brasil, mas também de outras regiões. Então, vamos lá. Revolução Francesa. Para vocês entenderem qualquer revolução, você tem que saber o que causou ela. Isso é chamado de revolução, pessoal, já falei isso, acho que no início das nossas aulas. Só é considerado uma revolução se mudar política, economia, né, e sociedade. Então, se não mudar nem a política, nem a economia e nem a sociedade, então não é uma revolução. A Revolução Francesa ela mudou drasticamente, ela mudou de uma maneira muito radical a sociedade francesa, que era o símbolo do antigo regime, ou seja, era o símbolo do absolutismo. Se tinha um país onde o absolutismo ele era forte e influente, era na França, pessoal. Luís XIV, né, era o rei sol, o cara que dizia, o Estado sou eu, a personificação do absolutismo. Então, foi nessa França, de uma tradição gigantesca de vários reis, que a gente vai ter aí essa revolução, que vai acabar com o antigo regime, ou seja, foi uma revolução contra as monarquias, ok? Aí vai propor uma sociedade diferente, longe do mercantilismo, longe do absolutismo. Então vamos lá, como era a França aí antes da Revolução? Para a gente entender por que aconteceu essa Revolução, a gente tem que entender como a França era antes da Revolução. Então vamos lá, a França tinha aí a maior população da Europa Ocidental, cerca de 25 milhões de pessoas, é gente para dedéu, mas 80% dessa população vivia no campo, ou seja, 80% era rural. Tinha um padrão muito feudal, pessoal. Quando eu estou dizendo que a França tem 80% da sua população no campo, eu estou dizendo que 80% da população da França ainda vivia presa às correntes feudais, ou seja, ainda existia aquela relação de um senhor feudal com a grande fazenda e um monte de camponês trabalhando feito uns condenados para ele. Então a França chegou aí no século XVII nesse modo, chegou no século XVII ainda com essa característica de feudalismo, enquanto a Inglaterra não tinha mais, a Espanha não tinha mais, Portugal não tinha mais essas características feudais, a França, o feudalismo conseguiu se manter até essa revolução, ok? Então, só para vocês terem noção como era a sociedade francesa nesse período. Um povo ainda muito atrelado aos laços feudais, aos privilégios da nobreza, né? Que é a personificação do que era o feudalismo. Aí você vai ter um rei, Luís XVI, que gastava demais, vivia inventando guerra sem precisão, guerreou contra o Canadá só para gastar dinheiro, Guerra dos 7 Anos contra a Inglaterra só para gastar dinheiro, inventou de se meter na guerra da independência dos Estados Unidos para lutar contra a Inglaterra só para gastar dinheiro, então vivia gastando dinheiro com banquetes, farras, o povo vivia na miséria. Então, o cenário é esse, é um povo que vive na miséria, mas a nobreza francesa vivia em um luxo absurdo, pessoal, absurdo. Então você vai ter um rei beberrão, que vivia gastando em festas, uma rainha que gastava fortunas com roupas caríssimas, era conhecida pelos penteados extravagantes, pelas joias, né? Maria Antonieta, uma mulher que gostava muito de se exibir, toda a sua riqueza. Então, a França era isso, era um povo pobre, a população pobre, né?
e a nobreza muito rica às custas do trabalho e dos impostos da população. Aí da população que eu coloco camponeses, a burguesia, né, os comerciantes, todo mundo estava sofrendo. E aí tem um casal, né, no governo que banca milhares de nobres, porque cada nobre ganha uma mesada da realeza. Então a França era isso, era um país que gastava demais às custas do trabalho dos camponeses e da burguesia. Então esse era um cenário, né? É o famoso absolutismo parasitário. Por quê? Porque ele só sabia sugar, igual um parasita, só sabe sugar as riquezas da nação. Beleza? A sociedade, a sociedade francesa, pessoal, ela era dividida da seguinte maneira. Observem aqui. Nós vamos ter no topo da sociedade, né, que é a menor parcela do, deixa eu peguei foi a caneta, marca texto aqui. A menor parcela da sociedade era o clero, né, os participantes da igreja, quem tinha o maior prestígio social. A igreja, como vocês sabem, desde o feudalismo tinha um prestígio cultural gigantesco, né? Então no topo da pirâmide nós vamos ter o clero, abaixo nós vamos ter a nobreza. E abaixo do clero a gente vai ter a nobreza, com 2% apenas da população, ou seja, esses 2% aqui era a parcela mais rica, né? Que era aqui onde tinha o rei com toda aquela ruma de babão e viviam às custas dele no palácio, né? A personificação da França desse período é o Palácio de Versalhes, um dos palácios que até hoje é a cor mais linda do mundo. Então, primeiro estado, a gente chamava essas classes de estado, né? Então, sempre que vocês estiverem estudando sobre França, vocês vão ver que a palavra utilizada aqui não é nem classe, é estado. Então, o primeiro estado, quem é? O lado de cima é o clero. O segundo estado é a nobreza. Tinham terras, cargos de prestígio, privilégios e não pagavam impostos. Aí vem a base da pirâmide, né? Aí vem o povão. Aí nós pegamos o povão. 97% da sociedade francesa era o terceiro estado. E quem compunha o terceiro estado, Bruno? A burguesia, os comerciantes, ok? Os camponeses, né? E os famosos sans-culottes, ok, pessoal? Bruno, quem eram os sans-culottes? Essa palavra sans-culotte, pessoal, ela era uma palavra utilizada para trabalhadores liberais e também alguns camponeses, porque o sans-culottes, pessoal, é um termo usado devido à roupa, né? Porque sans-culottes significa sem culottes ou sem meias em francês. Observe essa imagem aqui, pessoal. Tá vendo esse homem? Naquela época, os homens da nobreza usavam uma calça que vinha só até o joelho e do joelho para baixo era um meião. Não sei se você já viram isso em filme. Vinha uma calça, chegava no joelho, colava e do joelho para baixo é uma meia. Aquilo ali só a nobreza usava. Os sans-culottes, como uma forma de protestar contra essa nobreza, usavam uma calça completa, de cima a baixo, igual as nossas calças atualmente. Então ela não tinha o culottes, que era aquela meia na parte da canela, ok? E eles eram conhecidos por serem os inflamadores da revolução, os que saíam nas ruas com bandeiras, convocando o povo. Eles eram os mais zoadentos, e por usar essa calça sem culottes, ficaram conhecidos como os sans, que é sem culottes, né? Os sans culottes. Mas de toda maneira, tinha pessoas da burguesia que eram sans culottes, tem um camponês que eram sans culottes. Esse termo sans culottes é mais para designar o tipo de roupa que algum dos revolucionários, né, das pessoas do terceiro estado vão usar. Então a sociedade era essa, né? Primeiro e segundo estado vivem às custas do trabalho do terceiro estado, né? Porque para eles ficaram as obrigações e os impostos. Então, uma extrema desigualdade social, ok? Primeiro e segundo estado de bucho cheio e o terceiro com o bucho lá dentro, ok? Então, taxações, muitos impostos, proibições, monopólios, controles, tudo isso aqui era controle do rei Luís XVI, né? São práticas mercantilistas para deixar a França cada vez mais rica. Então esse era o cenário social. Primeiro e segundo estado muito rico, terceiro estado trabalhando, feito uns condenados para sustentar o luxo do primeiro e do segundo estado. Mais para frente, a gente vai ver outras situações que vão piorar
a vida do francês, né? Crises econômicas, principalmente por causa da concorrência inglesa, que era o país mais rico do mundo naquele período, ok? Então, teve alguns tratados também, alguns tratados comerciais com a Inglaterra que só davam lucro para a Inglaterra, excesso de gastos com festas, altos impostos. Aí tem os fatores sociais também, né? Os fatores sociais não, fatores naturais. Anos em que tiveram cheias, que destruíram as plantações, anos que tiveram secas e não veio água suficiente para aguar as plantações. Então, a França estava um cenário de um verdadeiro caos, politicamente e até a respeito das condições da natureza. Juntando-se tudo isso, né, Versalhes é uma série com esse nome. Tem sim, que fala justamente sobre esse período, viu, Henrique? Fala justamente sobre essa pompa da nobreza francesa, Versalhes. Tem um documentário no YouTube, pessoal. Só uma dica, Henrique falou, eu me lembrei. Tem um documentário no YouTube feito por History Channel. Você bota lá Revolução Francesa, documentário, é um dos primeiros que vai aparecer. É completíssimo sobre esse assunto, completíssimo, com representações, encenações. Eu recomendo muito que vocês assistam. Então, o povo com ódio da nobreza, trabalhando feito uns condenados, passando fome, e aí chega as ideias iluministas, né? Aquelas ideias do iluminismo, contra o mercantilismo, contra o antigo regime, contra as monarquias, de que o povo deve se libertar, que o povo deve buscar a república, a democracia, porque ela é muito mais justa. E essas ideias chegam na cabeça do povo francês. Isso, o filme de Maria Antonieta. Só que o filme de Maria Antonieta traz, eu assisti já umas 2 vezes, ele traz muito dos aspectos da vida pessoal dela, né? Retrata um pouco não, retrata muito a questão do luxo, mas das questões sociais e envolto da França, o filme eu achei bem fraco nesse sentido. Mas a respeito do luxo, da vida dela, né, e do rei, aquele filme é espetacular para demonstrar isso, ok? Então, outra dica aí, Raíssa colocou, o filme de Maria Antonieta. Tem até a capa dele aqui para vocês, eu acredito que eu tenho. E aí chega as ideias iluministas, ok, pessoal? Chegam as benditas ideias iluministas e o povo começou, vamos buscar uma mudança. O iluminismo ensina que a gente deve buscar mudar e tal. Então, soma-se as ideias iluministas à situação social e política que a França estava vivendo. E aí vem um negócio bem interessante. Em 1787, né, a situação da França estava tão complicada, que Luís XVI resolveu comprar impostos da nobreza. Ele disse, olha, financeiramente a gente está lascado, então eu vou cobrar impostos agora da nobreza para ver se ajuda. Quando ele disse que ia cobrar impostos da nobreza, menina, a nobreza, ai, não admitemos. E aí a nobreza se revoltou, é a famosa revolta dos notáveis, de 1787. Então, enquanto ele cobrou até o talo dos camponeses e a burguesia, não teve revolta não. Quando ele resolveu cobrar impostos dos ricos, aí os ricos se revoltaram, né? Vamos ter que fazer uma reunião com representando todos os estados. Então, é aqui que começa o desenrolar da revolução. Quando ele resolve cobrar impostos dos ricos, os ricos não aceitam e dizem, se quer resolver os problemas, então vamos fazer uma reunião geral. Uma reunião geral com o participante de todos os estados, primeiro, segundo, terceiro. É por isso que essa reunião geral ela é chamada de os estados gerais. Beleza? Então, o que é que vai acontecer agora? Os estados gerais foi essa reunião convocada pela monarquia francesa, por Luís XVI, para discutir como é que a França sai da crise, ok? Com representante de todos os estados, do clero, da nobreza e do terceiro estado, que é a burguesia e camponesa. Beleza? Então, olha, uma reunião consultiva, ou seja, para ouvir os membros dos 3 estados, e é aqui que vai começar o balaio de gado da revolução. Então, prestem bastante atenção, porque é um assunto muito denso. Por isso que o Enem gosta de cobrar, porque tem muito detalhe. Então, o primeiro passo para a revolução foi a convocação dos Estados Gerais em 1789, que é o ano da revolução. É até fácil de decorar o nome, 1789. Beleza? Qual era o objetivo básico aí dessa reunião? Discutir sobre a tributação. E aí, quem é que vai pagar imposto? Quanto é que vão pagar? Só que no meio dos diálogos, né, das discussões, teve uma confusão, pessoal.
Porque na hora de aprovar como é que ia ser essa cobrança de impostos, os membros do terceiro estado disseram, ó, a gente quer a votação por cabeça, né? A votação por estado. Que cada pessoa vale um voto. Cada pessoa, na hora de decidir, vale um voto. Aí, os membros do primeiro e do segundo estado, que eram bem menos a quantidade, disseram, não, o voto de um nobre e o voto de um clérigo deve valer muito mais do que o voto de um camponês ou de um burguês. E aí ficaram nessa discussão. Quem é que vota? O voto vale mais, o voto vale menos, o voto vale mais. A confusão foi tão grande, pessoal, que o terceiro estado, ou seja, camponeses e burguesia, saíram da reunião. Sim, não vão nos ouvir, não vão aceitar o voto por cabeça? Pois tchau. E é aqui que acontece a primeira ruptura, a primeira confusão que vai gerar a Revolução Francesa, quando o terceiro estado, dentro dos Estados Gerais, dentro da reunião, não aceita o que está sendo decidido naquela reunião, e aí ele sai e eles vão para umas quadras de tênis, né? Porque eu não chamava tênis não, mas é um esportezinho, era como se fosse o tênis antigo, né? Vão para umas quadras que tem lá perto do parlamento, e lá eles se declaram em Assembleia Constituinte. Então o terceiro estado saiu dessa reunião com representantes dos outros dois estados e começa uma reunião própria, dizendo, vamos escrever uma Constituição para o nosso país e não estamos nem aí para que o primeiro e o segundo estado está pensando. Então é aqui que começa o balaio de gato. Quando o terceiro estado tem a coragem de fazer uma reunião própria e não uma reunião com o clero e a nobreza. Entenderam isso? Então o primeiro passo para a revolução foi isso. O terceiro estado não aceita o que está sendo decidido nessa reunião dos Estados Gerais e faz uma reunião própria, né? Que é onde vai ter a Assembleia Constituinte. O que é uma Assembleia Constituinte? É uma Assembleia para escrever uma Constituição. Então, a burguesia e os camponeses se rebelam e vão escrever uma Constituição por conta própria para a França. Olha só como foi interessante isso. Beleza? Ó, terceiro estado se separa, como eu falei, né? E autoproclama-se Assembleia Nacional Constituinte. Os caras começam a fazer uma reunião por conta própria para escrever a sua própria Constituição. Ok? Vão criar uma Guarda Nacional, né? Vão ter que, ó, a gente saiu da reunião, estamos escrevendo, pense comigo, a gente saiu da reunião, estamos escrevendo a Constituição, é claro que o rei vai mandar prender a gente. Então eles criam uma Guarda Nacional, eles criam uma milícia, eles criam um grupo de soldados armados para resistir aos soldados do rei, caso o rei mandasse acabar aquela reunião. Ok? Então, a primeira coisa que eles vão fazer é fazer a Guarda Nacional para se proteger das ações do rei, né? E aí vem o marco inicial da Revolução, né? No dia 14 de julho de 1789, eles invadem a Bastilha. A Bastilha, pessoal, era a principal prisão onde o rei colocava todos os inimigos políticos dele. Era onde tinha o maior arsenal de arma, de pólvora, e onde o rei gostava de prender quem criticava ele. Então, a Bastilha é invadida pelo terceiro estado, né, com sua Guarda Nacional e a população, e ela é destruída. Quando eu digo destruída, pessoal, ela foi destruída mesmo. Os caras quebraram. Hoje não existe nada da Bastilha. Não existe um mísero tijolo, porque além dela ser invadida, eles demoliram a bicha todinha para, ó, vamos destruir, porque o símbolo máximo do poder militar do rei era a Bastilha. Eles foram lá e destruíram tudo. Soltaram todo mundo e pegaram todas as armas. A partir do momento que o terceiro estado destrói a Bastilha, nós temos aí o início oficial da Revolução Francesa. Por quê? Eles estão dando o dedo pro rei. Olha, tá aqui, ó. Você não manda mais nada, não. Nós enfrentamos e chupa. Foi? Então, é aqui que tem o início mesmo. Aqui houve a ruptura, que é a Revolução Francesa. Então, só recapitulando. Teve a reunião com os três estados. O terceiro não concorda com o que está sendo decidido pelo primeiro e segundo estado. Né? O terceiro, que é a burguesia e os camponeses. E aí eles se revoltam, começam a escrever uma Constituição, faz uma reunião própria, cria uma guarda para eles, um grupo de soldados, invadem a Bastilha e destrói a Bastilha. Beleza? Até agora é o que a gente tem. Bom, nessa Assembleia Nacional Constituinte, pessoal, o que é que ela vai decidir? Então, eles começam essa Assembleia Nacional. Nós temos aqui a fase da Assembleia Nacional, né, onde o terceiro estado vai tomar algumas decisões, né, para governar a França agora, já que eles têm mais armas do que o rei, têm mais poder e têm todo o apoio popular. Então, de 1789 até 1792,
a França vai ser governada, basicamente, por essa Assembleia Nacional, liderada pelo terceiro Estado. Lembrando, o terceiro Estado são camponeses e burguesia, não era o povão, era 97% da população. Vamos lá, o que é que vai acontecer nessa fase da Assembleia Nacional? Primeira coisa, o grande medo, né, que vai começar em agosto. Muitos camponeses, pessoal, vão ver na Revolução e na queda da Bastilha, os caras estão enfrentando o rei, o que é que me impede de enfrentar o senhor feudal, que eu trabalho a vida toda aqui e eu ganho uma miséria? Então, vários camponeses em toda a França vão começar a invadir castelos e matar os seus senhores. Vão matar padre. Então, vai ser uma rebelião nacional em toda a França. Vários senhores feudais foram massacrados, eles e as suas famílias, fazendas queimadas, padres foram mortos, alguns clérigos foram mortos. Por quê? Porque os camponeses resolveram se revoltar com tudo que existia na França, né? Que era aquela sociedade feudal, do absolutismo, do controle cultural da igreja. Então, muitos camponeses vão ver na queda da Bastilha um impulso para que também se revoltem e comecem a destruir os locais onde eles se sentiam oprimidos. Então, muitas fazendas foram incendiadas e um monte de senhor feudal foi trucidado. Beleza? Então, por isso que é chamado de o grande medo, essa fase. É um período em que os senhores feudais, quem tinha dinheiro, quem teve condição de fugir, fugiu. Muito senhor feudal fugiu com sua família, porque se ficasse na França, ia morrer lá. Todos os privilégios feudais, ou seja, todos os privilégios que os senhores feudais tinham, que a nobreza tinha, é abolido, não existe mais privilégio, todo mundo agora é igual, né? E a personificação, a principal coisa que a Assembleia Nacional vai decidir é a famosa Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão, que é a base jurídica até da nossa Constituição, isso aqui, viu, pessoal? É a base da Constituição de muitos países. Eles vão escrever um documento, a Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão, ou seja, onde todo mundo é igual perante a lei. O ponto principal é isso aqui, ó. Igualdade jurídica. Todo mundo é igual perante a lei. A lei que vale para o clérigo vai valer para o camponês, vai valer para o nobre, vai valer para o burguês. Todo mundo agora é igual perante a lei. Porque antes, como é que acontecia? O rei era tudo. O rei era o executivo, o legislativo, o judiciário. O rei mandava matar, mandava prender. Ninguém ia contra o rei. Agora não. Existe uma igualdade jurídica, todo mundo, ok? Direito à propriedade, né? Todo mundo pode ter sua fazendinha e ninguém pode tomar, né? E direito à resistência à opressão, ou seja, vocês podem fazer greve. Se o negócio estiver errado, se rebele, pode reprimir, né, a opressão que está sobre vocês. Beleza? Desigualdade econômica agora vai ser, a divisão da sociedade agora vai ser a quantidade de dinheiro que você tem e não mais aonde você nascia, né? Porque no início, pessoal, lá na França, se você nascesse nobre, você ia morrer nobre. Se você nascesse camponês, né, se você nascesse no terceiro estado, você ia morrer no terceiro estado. Então, agora, como todo mundo é igual perante a lei, o que define a classe que você está é a quantidade de dinheiro que você tem. Então, vai ter burguês que vai ficar rico, vai ficar mais rico do que alguns nobres. Então, aquela sociedade estamental, ou seja, aquela sociedade dividida em primeiro, segundo, terceiro estado, acabou. Não existe mais aquela divisão. A herança da Revolução. Depois da Revolução, o que determina a classe que você está é o seu money. Beleza? Vamos lá. Outra coisa que também vai ser feita pela Assembleia Nacional, a Constituição Civil do Clero, de 1790. Ela determinava que a Igreja Católica agora fazia parte do governo. Ou seja, quem controlava a Igreja Católica dentro da França é o governo francês, é a Assembleia Nacional. Ou seja, a burguesia, os camponeses, né, que já tinham escolhido seus líderes, claro, e eles agora que vão mandar a igreja. A igreja dentro da França, a igreja católica dentro da França, ela está subordinada ao governo francês. Alguns vão ser contra, né, alguns clérigos vão ser contra e outros vão ser a favor, né? Os que são a favor dessa imposição do Estado sobre a igreja serão chamados de clérigos juramentados. E os que são contra são os clérigos refratários. Né? Então, dentro da igreja vai ter quem vai apoiar a revolução e também vai ter pessoas que serão contra a revolução e a postura da Assembleia Nacional. Ok? Estão entendidos até agora, pessoal? É muita informação. A Revolução Francesa
para dar em doido, beleza? Mas vocês estudam com carinho, assistem e reassistam. Ó, tá aqui a foto da Constituição, né? Da Declaração dos Direitos do Homem. Tá tudo em francês, mas para falar em francês só sempre tá o E no final das palavras. Se fala francês, né? Article premier, aí aí, em francês é só botar o E no final, sério. Déclaration de Detroit, de Lemay, de Saint-Thier, tudo é com E. O francês é muito fácil de aprender, pessoal. Tá aqui todos os artigos da declaração. Ok? Vocês que são bons de francês aí, é só ler. Jefinho aí que é maçom, vai entender bem o que é isso aqui, ó, essas coisas aqui do cão, ó. Galera aí, o olho de Horus, porque teve uma influência gigantesca da maçonaria dentro da Revolução Francesa. E tá aqui a personificação dessa influência maçônica, ó. Isso aqui é um símbolo maçônico, ok? Então vamos lá. Em 1791, vamos escrever a primeira Constituição da França, né? Porque antes como era absolutismo, não tinha Constituição. O rei fazia o que queria, né? A Constituição era as vontades do rei. E aí, em 1791, nós vamos ter a primeira Constituição da França, beleza? O que é que essa Constituição determinava? Que lá ia continuar tendo um rei. Olha só que interessante. Eles permitiam que lá ia ter um rei, mas que esse rei estava subordinado ao quê? A uma Constituição, ou seja, o rei não ia mais ser absolutista. O rei vai ter que seguir a uma Constituição, né? Vai ter a divisão dos poderes entre executivo, legislativo, judiciário, ok, pessoal? Então vai ter pessoas só para elaborar leis, pessoas para julgar, enfim, vocês entendem muito bem o que é o papel de cada poder. O voto é censitário, ou seja, para você ter o direito de voto, você não pode ser um mendigo, você não pode ser um liso, ok? Então, só as pessoas que têm um certo nível de renda, você não pode ser mendigo, você tem que ter uma rendazinha mínima para você poder votar. O voto é censitário. Tanto que os sans-culottes foram contra isso aqui, viu? Os sans-culottes, que era a parte mais radical dos revolucionários, eram contra o voto censitário. Disseram, não, do mendigo ao mais rico, todo mundo tem que votar. E outra coisa interessante, ó, eles vão manter a escravidão lá nas colônias, ok? Então a França tem algumas colônias, Guiana Francesa, o Haiti, que vai até se tornar independente nesse período. Então, nas colônias deles, eles vão querer que exista escravidão. Na França, não. Na França, democracia, república, direitos iguais, todo mundo lindo perante a lei, mas nas colônias, ó, escravidão. Muito lindo, né? Essa Revolução Francesa. Enfim. Vão proibir greves, ok? Na primeira Constituição, as greves são proibidas, né? E também não pode ter os famosos sindicatos. Os trabalhadores não vão poder se organizar em sindicatos. Lá eram chamados de Le Chapelier. Como digo, é só botar o E no final das palavras. Le Chapelier. Era o nome dos sindicatos. Na Inglaterra eram os Trade Unions. E aí vem uma coisa bem interessante, pessoal. Quem está mandando na França agora, né? O rei ainda está aqui, o rei, né? Mas ele é obrigado a seguir a Constituição, ou seja, ele não tem mais poder de nada. Quem manda na França é o terceiro estado. Né? Só que dentro do terceiro estado existia uma divisão. Existe uma divisão. Então aqui é o terceiro estado, né? Os revolucionários. E eles eram divididos, pessoal, basicamente, de maneira importante, em dois grupos, mas eram em três. Mas eu vou falar logo dos dois principais. Nós tínhamos aqui os girondinos, que era a galera que sentava na direita do parlamento, né? Eles sempre sentavam na direita do parlamento. Foi aqui que surgiu, pessoal, esse negócio de direita e esquerda. Porque os girondinos, que era a alta burguesia, né? Ou seja, a parte do terceiro estado mais rica, eram os conservadores, ou seja, não queriam uma revolução, não queriam matar ninguém, queriam que as coisas acontecessem aos poucos, né? Sem mortes, de uma maneira mais calma, por isso são conservadores, eles querem preservar algumas coisas e mudar outras, né? Então, a alta burguesia e os conservadores sempre se sentavam na direita. Esses são os girondinos. E os que sempre sentavam na esquerda eram os jacobinos, né? É por isso que hoje a gente usa o termo direita para conservador, né? A galera que é contra
mudanças radicais na sociedade, mas uma coisa mais devagar, e usa o termo esquerda para quem é radical, né? Para quem é favorável a mudanças mais radicais. Né? Então, quem fazia parte dos jacobinos? A pequena e a média burguesia, ou seja, os mais pobres, né? A galera que tinha menos grana, né? E eram apoiados pelos sans-culottes, que eram os adentros da Revolução. Sentavam sempre na esquerda e também nos últimos bancos, né? As cadeiras que era como se fosse um teatro, assim, lá, as cadeiras em círculo e como se fosse um teatro. Eles eram chamados também de montanheses, por quê? Porque eles sempre gostavam de sentar nas cadeiras de cima. E tinha um terceiro grupo, pessoal, que não tinha muita importância, que era a galera do centro, que eram chamados de pântano. Por quê? Porque sentavam na parte de baixo. Eles sempre sentavam nas cadeiras que não eram nem no meio, nem lá em cima, era embaixo mesmo do parlamento. Eram os pantaneses. Ok? Mas era a galera do centro, ia de um lado para o outro. Mas o que vocês têm que se ligar é isso aqui. Os girondinos eram a alta burguesia, eram os conservadores, era a direita. E os jacobinos eram os radicais, ok? Eram a esquerda. Beleza? Entenderam isso? Show de bola. Bom, o que é que vai acontecer, pessoal? Depois da Assembleia Nacional, agora a França vai ser governada por uma nova forma de governo, que é a Convenção Nacional. Isso vai acontecer porque o rei tentou fugir. Eles acreditam que Luís XVI se disfarçou, né? A rei se perguntou. Olha, vamos lá, vamos por partes. Henrique falou, tudo ok, mas com essa revolução todinha, não foi ninguém para a guilhotina? Calma, 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 Henrique. Foi só mais de 30 mil pessoas para a guilhotina, viu? Então, daqui a pouco eu vou chegar na parte da guilhotina. Aí você perguntou, essa Constituição teve influência do direito romano também? Sim, muito, né? Você pegar, Raíssa, todas as constituições do Ocidente foram baseadas no direito romano. Todas. Os pilares do Ocidente são filosofia grega, direito romano e a moral judaico-cristã. Esses são os três pilares do que você vê de lei, de moral dentro do Ocidente. A moral judaico-cristã, né? A filosofia grega e o direito romano. Esses são os três pilares do Ocidente. Okay? É por isso que estão tentando derrubar tanto um deles aí para tentar mudar o Ocidente. Ok? E aí o que, é que vai acontecer? Olha só. A Assembleia Nacional fez a Constituição e tudo mais, tudo lindo. Aí o rei, tá bom, eu aceito essa Constituição, tá bom, tá bom. Me deixa aqui no palácio. Aí quando teve uma noite que o rei se disfarçou, entrou numa carruagem com a família e tentou fugir. Aí, pessoal, faltando 13 quilômetros para ele sair da França e se libertar, ele foi reconhecido por um soldado. E aí, levaram o pobre preso. E ele foi. Essa atitude dele tentar fugir foi logo visto como um ato de guerra. Como assim, ó, ele é inimigo da França, ele nunca vai aceitar a nossa revolução, ele nunca vai aceitar as mudanças que nós queremos na sociedade. E aí, pessoal, em janeiro de 1793, Luís XVI é guilhotinado. Ok? Ele é guilhotinado, ou seja, botam ele num negócio lá, daqui a pouco eu vou mostrar a guilhotina para vocês. E a cabeça dele cai dentro de um balde, é decapitado por uma lâmina que cai. Ok? Lembrando que a guilhotina, viu, Henrique? A guilhotina foi criada na Revolução Francesa, viu? Porque estava se matando tanta gente que eles queriam uma forma de matar em praça pública mais bonita e simbólica. Aí um médico que era jacobino, Guilhotinan, o nome dele, Guilhotinan, daí vem o nome guilhotina, ele criou a guilhotina. Então vou criar um jeito de matar bem em massa, bem simbólico, para a gente botar na praça pública e tal. E aí é bom que depois a gente pega a cabeça, levanta. E aí a guilhotina surgiu para isso. A guilhotina foi criada na Revolução Francesa para matar em nome da democracia, né? Em nome da República, ok? Então, o que, é que vai acontecer? Como Luís XVI não aceitou a Constituição, tentou fugir, aí os caras, ó, não vai dar certo não, vamos criar uma nova forma de governo aqui sem o rei. E aí ele vai ser condenado à morte. Depois que matam ele, surge a Convenção Nacional. Né? Então a Convenção Nacional é agora uma França sem rei.
Não tem mais rei. O rei foi morto. O cara tentou fugir, não tem acordo com ele. Vamos matar ele e vamos governar a França agora por nós mesmos, né? E aí começa-se, né, a Convenção Nacional, que vai de setembro de 92 até junho de 93. Quem vai mandar nesse primeiro momento aqui são os girondinos, ou seja, a direita, pessoal. A direita que vai mandar aqui nesse primeiro momento, ok? Os girondinos vão tomar o poder na França, ok? Luís XVI é executado, Maria Antonieta também vai ser. Os seus filhos, né? Os filhos que ela vai ter, que ele vai ter com Maria Antonieta, vão morrer de maus tratos. Eles não serão poupados pelos revolucionários. As crianças vão morrer de fome e desidratação. Eles serão tratados como bichos, sim, para vingar. Foi um negócio terrível que fizeram com os filhos deles. Ok? Vão ter 3 filhos. E aí, pessoal, quando a notícia de que o rei da França foi morto pela revolução, pelos revolucionários, todos os países vizinhos da França vão ficar, olha, se essas ideias revolucionárias chegar até nós, vão querer matar o nosso rei também. Então, forma-se a primeira coligação contra a França. Beleza, pessoal? Então, os países com medo de que as ideias revolucionárias chegassem lá também, e os reis com medo de perder a cabecinha, igual Luís XVI, então vão formar coligações de países com exército para invadir a França e acabar com a revolução. A primeira coligação, formada por Áustria, Prússia, Espanha, Holanda e Inglaterra. Então os caras ficaram com o cu na mão. Meu irmão, mataram o rei da França, veio querer matar nós também. Então vamos ter que derrubar esse movimento revolucionário lá na França e devolver o poder, né, à família de Luís XVI. Beleza? Vai ter também alguns padres, né? Vai ter até a Revolução de Vendée, que foi uma revolução, uma tentativa de acabar com a Revolução Francesa dentro da França, liderada por alguns padres que eram contra a Revolução, mas não surtou efeito, não teve tanto apoio popular. Logo o povo estava com o terceiro estado, estava com girondinos ou com jacobinos, beleza? Tudo isso vai agravar um problema que nós já tínhamos antes da Revolução, a crise econômica. A fome não acabou, pessoal, o rei foi morto, jacobinos, girondinos no poder, mas o povo continua passando fome. Como o povo estava passando fome e os girondinos não estavam resolvendo o problema deles, né, o que é que vai acontecer? Os jacobinos colocam na cabeça do povo que os girondinos não têm a solução para a crise econômica. E aí, em junho de 1793, os jacobinos assumem o poder. Então, quando a esquerda assume o poder, toma o poder dos girondinos, aí nós vamos ter a fase mais radical da Revolução. É aqui que a guilhotina vai ser usada, olha, à torta e à direita. A guilhotina, pessoal, vai ser tão usada que a imagem do jacobino, a imagem da esquerda vai ficar assim manchada do jeito que o povo, não, a gente não quer mais a esquerda não, governando, porque os homens matam por brincadeira. Beleza? Então, como é que vai ser esse governo dos jacobinos? Radicalismo, pessoal. Muita violência contra qualquer opositor. Muitos girondinos serão mortos. Quem criticava o governo de Robespierre, que era Robespierre, Jean Paul Marat, os principais líderes dos jacobinos, pessoal, ia para a guilhotina. Se você desse um pio, vai para a guilhotina. Todo dia, tinha dia de ter mais de 150 decapitados nas praças de Paris, só para você ter noção. Olha só que coisa louca, tinha dia de ter mais de 100 decapitados, pessoal, isso é um exagero, ninguém poder nem opinar contra que os caras matavam, não, em nome da democracia e da república, vamos lhe matar, sabe? Pra você ter noção, a Revolução Francesa, isso você não vai ver muitos professores de história dizendo não. E nem nos livros de história, mas o que eu vou dizer é verdade. A Revolução Francesa matou, em nome da democracia e da república, muito mais do que todas as inquisições que condenavam o povo de bruxaria e queimavam em praça pública, que condenavam o povo de heresia. A Igreja Católica não matou 10%. Se você pegar os números reais de todas as inquisições aí, que ela perseguia quem era herege, quem era contra a Igreja Católica, a Revolução Francesa matou muito mais. Só para você ter noção. Em nome do secularismo, porque os revolucionários não queriam saber de igreja. A igreja, para eles, não valia mais de nada. Aqueles que eles querem é a revolução, é mudar a sociedade,
em nome da democracia e da república. Beleza? Deixa eu atualizar aqui. É sim, Henrique. É tudo baseado na Grécia e Roma, viu? Mais legal mesmo é o Código de Leis dos Muçulmanos. Você é doido, a Sharia dos muçulmanos é pesado, véio. A Sharia dos muçulmanos é pesado. Okay? Pois é, pois é. Então vamos lá, o que é que os jacobinos vão fazer? O que é que a esquerda vai fazer aí? Em 1793, vão criar uma nova Constituição, uma Constituição mais popular, mais radical, que é chamada de Constituição do Ano 1, onde o voto agora é universal e não mais censitário, né? Agora até os pobres podem votar, os mendigos. Fim da escravidão nas colônias, vão acabar com a escravidão, então é bem mais popular o governo dos jacobinos. Vão criar o Comitê da Salvação Pública, né? Que é responsável pela administração e da defesa externa, ou seja, proteger a França de invasões das coalizões, das coligações que estão querendo invadir a França. Vão criar o Comitê da Salvação Nacional para cuidar das revoltas internas. Vão criar tribunais revolucionários, ou seja, para julgar qualquer pessoa que fosse que se opusesse ao governo jacobino. Vão criar um calendário. Olha só como os caras queriam ser diferentes. Vão criar um calendário. Vou já mostrar para vocês o calendário. Um calendário diferente do resto do mundo, porque para eles o calendário gregoriano, que é esse que a gente usa aqui no Brasil, e era o que se usava lá, era da Igreja Católica. Eles não querem nada vindo do catolicismo. Olha, a gente não quer nada religioso aqui. A gente quer um governo completamente laico, né? Completamente sem influência de religiosidade. E aí criaram até um calendário próprio, criaram pesos e medidas diferentes. Esse negócio de quilo, pessoal, e de metro, foi criado na Revolução Francesa. Esse negócio que a gente usa hoje foi criado na Revolução Francesa, porque antes não era assim, não. Antes era quarto, terço, arroba, léguas, milhas, era assim. Quem criou metro e litro foi o jacobino na Revolução Francesa, porque depois se popularizou e hoje no Brasil a gente usa, né? Mas quando chegou o quilo no Brasil, houve até uma revolução no Brasil. Depois pesquise na internet, revolta do querbaquilos, Brasil. Foi uma revolta que atingiu até aqui em Mossoró, Natal, porque o povo não aceitava vender as coisas em quilo. Ninguém queria, não. Vamos vender negócio de quilo, né? Esse negócio de quilo não existe, não. Queriam continuar com as medidas antigas, né? Depois pesquisem, só curiosidade para vocês, revolta do quebra-quilo. Quando o povo brasileiro não aceitou o quilo, nem o metro, né? Nem o litro, o metro, essas medições que surgiram na Revolução Francesa. Criaram a lei do preço máximo, ou seja, todos os preços dos alimentos estão tabelados, né? Ninguém pode vender acima daquele preço. O ensino público agora era gratuito, porque ninguém mais pagava para colocar seus meninos na escola. E aí, tudo que era da igreja, louça, cruz, imagem de santo que tinha ouro, tudo que tinha nas igrejas, que existiam coisas muito valiosas, tudo foi confiscado. O governo francês pegou tudo, né? Até um momento em que tinha em um monastério, tinham vários monges almoçando e eles estavam almoçando em cima de uma mesa, aquelas mesonas de madeira gigantescas, aquelas mesonas que duram a eternidade. De repente chegaram os soldados jacobinos, mandaram todos ficar em pé, levaram a mesa. E os monges tiveram que continuar comendo na mão, porque a mesa foi confiscada, porque estavam prezando uma mesa lá no parlamento. Ah, tem uma mesa bem massa lá no monastério. Foram lá e levaram a mesa. E os monges tiveram que ficar caladinhos, porque ninguém tinha coragem de enfrentar os jacobinos e ir para a guilhotina. Ok? Então a esquerda ela vai ter esse papel assim, de radicalismo. Okay? De agir de uma maneira muito mais radical. E os girondinos não, vamos dialogar com a igreja, não, vamos ter calma, não vamos matar ninguém. Claro que os girondinos mataram até o próprio rei. Mas depois de um julgamento, sabe, os girondinos eles tinham um negócio mais orquestrado para fazer. Ok? Já os jacobinos não. Muito radicalismo. Ó, aqui o calendário revolucionário deles. Ó. O nome dos meses agora é Vindimário, Brumário, Frimário, Nivoso, Pluviroso, Ventoso, Germinal, Floreal, Prairial, Messidor, Termidor e Frutidor. As durações também são diferentes, ó, em relação ao nosso. Em casa vocês dão uma pausa e observem direitinho aqui
como é que era essa divisão. Então, eles criaram um calendário para não usar o calendário gregoriano, que era esse que a gente usa até hoje. Beleza? Fim da supremacia católica, que perdeu todas as suas riquezas, perdeu terrenos, perdeu prédios. A Igreja Católica na França estava muito humilhada, né? Tanto que o Papa ele era veementemente contra essa revolução. Jean Paul Marat, o principal líder dos jacobinos, é assassinado. Está aqui o quadro, né? Que representa a morte dele. Foi morto com uma apunhalada no peito, pessoal. Ele estava tomando banho numa banheirinha, né? E aí chegou uma mulher, sentou ao lado dele e desferiu uma apunhalada no peito e matou ele. E existem várias teorias sobre a morte dele, não vou entrar no debate aqui, ok? E aí, depois que ele morre, começa-se a briga para saber quem é o novo líder dos jacobinos, beleza? Quem vai ser Robespierre? Esse aqui é o principal nome dos jacobinos, pessoal. Robespierre, um cara que ele era um dos grandes oradores, um dos caras que tem um discurso mais efervescente da Revolução Francesa. E esse aqui mandou matar na guilhotina, não foi pouco não. Esse aqui mandava com força. Se olhasse torto para ele já mandava lhe matar. E tá aqui a guilhotina, né? O abuso da guilhotina. Ela vai ser usada demais. Aqui a guilhotina. Eu não sei se vocês sabem, pessoal, mas a guilhotina foi usada até a década de 60 em alguns países, viu? Como método de matar pessoas condenadas a... Tô respondendo sua questão, Letícia. Não estava vendo o bate-papo. A guilhotina não é mais usada, mas eu vi acho que está com as 2 semanas, eu vi, Letícia, um desses Instagram de curiosidade, que a última vítima da guilhotina acho que foi em 1968, foi um dia desse, assim. Aí depois aposentaram a guilhotina, o último homem morto na guilhotina, ok? O senhor disse que foi quantas pessoas mortas na guilhotina? Olha, Henrique, dizem que foi acima de 30 mil pessoas, acima de 30 mil pessoas, de 30 a 40 mil pessoas mortas na guilhotina durante todo o processo revolucionário, né? Fora depois que foram mortos por Napoleão, que aí nem conta, né? Porque a revolução já tinha acabado, mas foi por conta da revolução, ok? Então, Letícia, a guilhotina não pode ser mais usada até hoje, ok? O que? O calendário o quê? Pronto. Beleza. Sim, o calendário, né? Eu pensei que estava falando da guilhotina. Não, o calendário não é mais usado até hoje, né? Esse calendário que eu mostrei só foi usado durante a Revolução e o governo napoleônico, ok? Né? Sim, pois é. O próprio médico guilhotinan foi morto. Robespierre, pô. Robespierre, o cara que mais mandou matar na guilhotina, foi morto na guilhotina, né? As contradições aí, as ironias da história. O próprio Robespierre, esse bonito aqui, ele foi morto na guilhotina. Ele mandou tanta gente para a guilhotina que quando o governo do Jacobino estava desgastado, né, nós vamos ter aí o retorno dos girondinos, está aqui no golpe de Novo de Termitor, a moral do Jacobino estava tão fraca que nós vamos ter no golpe de Novo de Termitor, tem esse nome Novo de Termitor, pessoal, por causa do calendário deles, né? Aí Robespierre é guilhotinado e os girondinos retomam novamente o poder, ok? Então, olha só que cabaré a gente está vendo hoje. Olha só o tamanho da arrumação, né? Você vai ter aí a revolução, o início, começou o terceiro estado se revoltando, aí dentro do terceiro estado, os caras começam a escrever uma constituição, né? Aí tinha girondinos e jacobinos. No começo, os girondinos assumiram o poder, só que não resolveram a fome. Aí os jacobinos tomam o poder, matam demais na guilhotina, se desgastam. Aí os girondinos voltam de novo ao poder. Tá ligado aí como é a sequência? Começou com os girondinos mandando, depois jacobinos muito radicalismo, muita violência, girondinos retomam o poder novamente, ok? Então, a partir de agora, nós vamos ter uma nova fase do terror, que é a vingança dos girondinos contra os jacobinos. Então, todos aqueles líderes jacobinos, muito radicais, serão perseguidos e mortos pelos girondinos para vingar, porque os jacobinos mataram um monte de girondino. Então,
fica esse balaio de gato, né? Fica esse balaio de gato gigantesco entre um e outro. Essa mudança de poder era aceitada um pelo outro? Não. É tanto, Roberta, que agora que os girondinos retomaram o poder no golpe de 9 de Termitor, os jacobinos vão ficar tentando dar golpes para tomar, viu? A todo momento existiu o medo de que o outro grupo derrubasse e tomasse. Porque era assim que acontecia, era um derrubando o outro através de golpes. Então, entra os girondinos novamente, né, e aí eles assumem o poder. A partir do momento que eles assumem o poder, essa nova forma de governo, que os girondinos estão no poder, a gente vai chamar de diretório. É o diretório agora. Né? Era a convenção, era a assembleia, a convenção, e agora é o diretório. Começou com a assembleia, depois convenção, e agora o diretório. Ok? Então, nesse diretório, eles vão escrever uma nova Constituição. Mas aquele medo, Letícia, de que os jacobinos voltassem, sempre vai existir. Sempre vai existir. Porque a qualquer momento eles podiam se armar, fazer uma revolta e tomar de novo. Né? E como é que funcionava o diretório? A França agora vai ser governada por 5 diretores. Né? Não é uma pessoa que vai tomar as decisões. Então será um governo mais democrático. 5 diretores escolhidos entre os girondinos, né, vão ser o poder executivo, ou seja, é como se fossem 5 presidentes, digamos assim. Né? Será o poder executivo. Alguém quis falar aí? Não, né? Beleza. E 5 diretores que são como os... Sem problema, Letícia, sem problema. São como se fossem presidentes, né? 5 reis. Não, rei não, né? Perdão, rei não. É qualquer coisa menos rei, né? Já que eles odiavam rei, mas 5 presidentes, digamos assim. Ok? E o voto volta a ser censitário, ou seja, para votar você tem que ter um dinheirinho, uma rendinha mínima. Em 1795 e 1797 vai ter golpes, ou seja, os jacobinos tentam, Letícia, Roberta, tomar o poder, né? Ficam toda hora tentando tomar o poder porque não aceitam, viu, Roberta? Mas aí os caras conseguem segurar. E é nesse negócio de, Girondino está no poder, Jacobino quer tomar. É nesse momento, pessoal, que para acabar essa confusão entre girondinos e, e jacobinos, que vai surgir a imagem desse rapazinho aqui, ó. Deixa eu até mudar a cor para falar sobre esse corno. Esse cabinho aqui, ó. Já ouviu falar dele, ó? Já ouviram falar nesse bonito aqui? Napoleão Bonaparte. Uma das principais figuras da história do mundo. Ao lado de Alexandre o Grande, né? Enfim, ao lado de nomes gigantescos da história. Esse cara aqui vai surgir agora. Por quê, pessoal? Ó, vai surgir várias revoltas para tentar derrubar o governo dos girondinos, né? Os jacobinos a todo momento se organizando. A maior delas, né, lideradas por Graco Buffet, né? Graco Buffet, a famosa Conjura dos Iguais. Esse nome iguais quer dizer nós somos tudo lascados igualmente, né? Os pobres, ok? Uma rebelião popular fracassada. Surge a segunda coligação contra a França. Já tinha surgido a primeira, quando o rei foi guilhotinado. Agora, com os girondinos no poder, os caras vão tentar invadir novamente a França. Né? E é nessas tentativas de invadir a França e o exército francês não permitindo que Napoleão Bonaparte vai virar o Capitão América deles. Né? Napoleão Bonaparte, pessoal, ele se tornou o herói nacional. Né? Ele se tornou o herói nacional da França, por quê? Porque ele é excelente estrategista, um líder militar nato, cara com 23 anos, já era o bichãozão do exército francês, por quê? Porque o cara era muito bom de estratégia, muito respeitado, e aí sempre que vinha essas coligações para derrotar a revolução, ele ia lá com o exército e ganhava. E ele só ganhando batalha e subindo de prestígio. As crianças andavam com a camisetinha I love you, Napoleão para chuchu, sabe? O cara era o Capitão América, ele representava a França. Ele ficou tão famoso com suas vitórias que o povo começou a olhar para ele. Mas, rapaz, olha, cara,
O povo amava Napoleão. Bota na cabeça de vocês isso. O povo amava Napoleão. O povo francês viu em Napoleão um verdadeiro herói. Viu nele o verdadeiro Capitão América. Como o Capitão América é representado para os Estados Unidos, nesse contexto, né? O cara representa a nação. Né? O Capitão América, com o símbolo dos Estados Unidos e tudo mais. Né? Então, Napoleão ele vai ser isso. Ele se torna muito famoso, né? Um prestígio gigantesco, e aí sempre vencendo essas batalhas. E o povo ainda passando fome, muita corrupção. Como a fome não era resolvida, a popularidade dos girondinos estava muito abalada ainda. Né? O povo, rapaz, é esquerda e direita, ninguém resolve o problema do. Eu ia dizer, resolve o problema do Brasil. É porque no Brasil nem esquerda nem direita resolve o problema daqui, esse caralho, esse pai. Aí vamos lá. E aí ninguém resolvia. E é nesse cenário em que nenhum dos partidos do terceiro estado resolve, nem a esquerda, nem a direita, nem girondinos, nem jacobinos resolvem o problema da França, Napoleão Bonaparte vai se aproveitar de todo o seu prestígio, respeito e carinho que a população tem por ele. O que é que ele vai fazer? Ele toma o poder para ele vai dizer: nem girondinos, nem jacobinos. Quem vai mandar na França sou eu. Ele faz isso, pessoal. Ele tira os dois partidos que tem e, ó, para acabar esse chafurdo de uma hora girondino, uma hora jacobino, uma hora girondino, uma hora jacobino, Napoleão chega e diz: agora quem manda aqui sou eu. Agora quem manda sou eu. E aí, quem é que vai tomar? Quem é que ousava tomar o poder de Napoleão se todo o exército era fã dele? Todo o exército respeitava como se o cara tivesse poderes divinos. Me diga aí. Ninguém tinha coragem de peitar Napoleão. Napoleão, infelizmente, a gente não vai ter como ter uma aula só sobre o seu império. Mas Napoleão vai governar a França do jeito que quer. Vai criar um banco, vai criar uma moeda, vai invadir tudo que é nação da Europa para acabar com o comércio com a Inglaterra, porque ele queria ser a nação mais rica do mundo, ele queria levar a França a ser o maior império do mundo. Né? E é aí que ele cria o bloqueio continental com o proibindo todas as nações da Europa de fazer comércio com a Inglaterra. Aí Portugal vai desobedecer e vai fugir de Napoleão, e Napoleão invade Portugal, assim como invadiu a Espanha. Né? Então o cara bagunçou a Europa todinha, invadiu o Egito, cara, muitas conquistas territoriais. Por quê? Porque ele era um verdadeiro herói, ele fazia o que queria. E é aqui, pessoal, que eu abro o olho de vocês para uma preste atenção, uma das contradições mais interessantes sobre a Revolução Francesa. Eu sempre fico refletindo sobre isso. O que é que a Revolução Francesa queria no início? Vocês se lembram? Era acabar o antigo regime, mudar a sociedade francesa. E o que era o antigo regime? Um rei com poderes acima de tudo e de todos mandando na França. O povo não queria mais isso. O povo queria democracia, queria poder votar, queria poder escolher seus líderes, uma sociedade mais igualitária. Mas sabe qual é o final da Revolução Francesa? Depois do golpe 18 de Brumário, pessoal, Napoleão vai se tornar cônsul. O prestígio dele é tão grande que ele vai se tornar cônsul vitalício, ou seja, ele só sai se morrer. E ele vai se aproveitar desse prestígio tão grande ainda, que vai fazer um plebiscito para saber se o povo quer que ele seja o imperador da França. E sabe o que é que o povo faz? O povo vota sim. Ou seja, um povo que passou 15 anos se matando por democracia e uma república, no final de tudo ganha um imperador, com poderes acima de tudo e de todos. Igual era antes. Vocês estão entendendo? Vocês estão conseguindo captar a ironia da Revolução Francesa? Foi todo um processo, mais de 30 mil pessoas mortas em nome da democracia, em nome da república, em nome do iluminismo, para no final aparecer um cara super fodão, vai dizer: quem vai mandar aqui sou eu. Eu que vou resolver os problemas de vocês. Eu que vou resolver o problema de vocês. E o povo aceita. O povo já estava tão decepcionado com o iluminismo, com esse negócio de direita, de esquerda, de democracia, que o povo, rapaz, olha, se esses malucos intelectuais não resolveram, vamos entregar na mão do Napoleão, que o cara, pelo menos lutar bem, ele luta.
o exército respeita ele e tudo mais. Então, é isso que vai acontecer. O final da Revolução Francesa, pessoal, é que a França agora ganha um imperador, porque Napoleão se autoproclama Napoleão I, né? Mesmo contra a vontade do Papa, tanto que o Papa nem quis abençoar a coroação dele. Ele se autocoroou, né? Tem até um célebre quadro da sua coroação em que no quadro ele coloca a coroa na cabeça da esposa, né? A esposa representando ele, né? E ele ali no lugar do Papa, porque todo imperador, quando era coroado na Europa, era o Papa que coroava. Só que ele coloca o Papa lá atrás no quadro, né? Como se o Papa fosse alguém assim, menosprezado. Ele solta uma piada para o Papa no quadro que ele mandou fazer para representar a sua coroação. Então é isso que aconteceu. A partir do momento que Napoleão toma o controle no golpe de 18 de Brumário, de 1799, acaba-se a Revolução e ela acaba com um final inesperado. Por quê? Porque a França não virou uma democracia. A França agora não tem um presidente eleito pelo povo. A França tem um imperador. Um imperador que governa e faz o que quer com a França. Bruno, melhorou os problemas sociais? A fome diminuiu? A crise econômica diminuiu? Sim. Foi por isso que Napoleão teve todo apoio, porque ele realmente conseguiu resolver os problemas da França, boa parte desses seus problemas. E aí vai governar até 1815, até 1814. 1815 ele tenta voltar, mas ele é derrotado pela sexta coligação. Você vê quantas coligações não tiveram para enfraquecer a França, e esse homem só ganhando. E aí ele é preso numa ilha, lá ele vai morrer por conta de úlceras, né? Ele tinha úlceras muito fortes, tanto que todas as pinturas, praticamente todos os quadros de Napoleão, ele sempre está com a mão aqui, ó, né? É porque ele sentia dores na boca do estômago todo momento, e aí como ele vivia com a mão aqui, ele sempre, nos seus quadros, ele já ficava com a mão aqui, porque por quadro você tem que ficar parado muitas horas, quando ele ia fazer um quadro, ele já botava a mão onde ele ficava sentindo dor. Pode pesquisar, a maioria dos quadros de Napoleão, ele está com a mão na boca do estômago, né? E sempre que é um quadro de batalha, ele está com a roupa vermelha, porque ele sempre ia para os campos de batalha com roupa vermelha, porque caso ele sangrasse com um tiro, os seus soldados não iam perceber que ele estava sangrando e a moral dos soldados jamais iria ser abalada. Então era um cara que trabalhava até no psicológico dos seus soldados. Os caras, quando iam lutar por ele, lutavam com todo vigor, com todo o ímpeto. Ok, pessoal? Então, essa foi a Revolução Francesa. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Graças a Deus eu consegui terminar dentro do tempo. Eu pensei que não ia terminar, pessoal. Graças a Deus deu certo. Espero que vocês tenham gostado da aula, pessoal. A gente vai se ver próxima semana, se Deus assim permitir, para a gente ver nossas aulas presenciais, né? Então, espero ver vocês presencialmente. Eu sou mais feio de que aqui no vídeo vocês vão se admirar com minha feiura. Minha aula é uma porcaria presencialmente, é melhor aqui online. Beleza, pessoal? Então, fiquem com Deus. Um forte abraço. Espero ver vocês aí. Valeu, galera, que gostaram da aula. Valeu, vocês são mentirosos, viu? Valeu, pessoal. Um forte abraço. Fique com Deus. Qualquer dúvida, é só perguntar, viu? Bora, Bruno. Assista um documentário depois. Beleza? Qual doc? Oi? Qual documentário? Revolução Francesa do Story Channel, tem no YouTube.